É sempre uma grata surpresa quando um livro me prende desde a primeira página e me surpreende ao longo da leitura. E hoje vamos falar sobre esse livro. Chica Quem Manda, Chica da Silva, de Agripa Vasconcelos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você é alguém que ama ler, este canal é para você. Se inscreva, deixe um like e comente aqui embaixo qual livro você está lendo no momento. Ler sobre o meu estado, o meu povo, foi uma experiência enriquecedora e ao mesmo tempo perceber como certos padrões históricos se repetem e como os governos mudam pouco é no mínimo desanimador. Ainda assim, eu acredito que este livro deveria ser uma leitura obrigatória ao povo brasileiro. Ele narra a nossa história, revela nossas lutas e expõe o sofrimento que muitos preferem esquecer. É o espelho do Brasil que fomos e, em muitos aspectos, ainda somos. Chica Quem Manda, de Agripa Vasconcelos, é um romance histórico publicado originalmente em 1966. Ele mistura história e fantasia para contar a saga das Minas Gerais, que retrata diferentes ciclos econômicos e sociais de Minas Gerais colonial. Neste volume, que é a primeira parte de uma trilogia chamada Saga das Minas Gerais, o autor foca no ciclo dos diamantes, ambientado no Arraial do Tijuco, a atual Diamantina. Essa trama acompanha a figura histórica de Chica da Silva, uma mulher negra que ascende socialmente ao se envolver com João Fernandes, o contratador de diamantes da coroa portuguesa. O prefácio de Mari Del Priori diz o seguinte sobre o autor: Agripa está longe de querer fazer da sua Chica uma sinhá branca a maltratar escravos. Ele mostra que qualquer mulher negra, mulata ou branca, ainda que vivendo num paraíso, cercada de afetos, bens e luxo, pode ser um demônio. Sua Chica não é vítima, ela é algoz. Com um estilo narrativo que mescla o português colonial e um narrador onisciente, o autor oferece uma leitura que lembra causos e crônicas mineiras. Ele também insere densa pesquisa histórica, recriando com detalhes o universo da exploração dos diamantes em Minas Gerais. Desde 1714, se fazia comércio clandestino dos cascalhos de Violante. Estavam metidos no negócio padres, ourives, meirinhos, oficiais dos dragões, comboieiros e o próprio ouvidor-geral da comarca do Cerro do Frio. Algo que o autor não suaviza na narrativa é a forma como Portugal enxergava a colônia Brasil. Fica evidente aqui ao longo da leitura que os portugueses consideravam o Brasil a escória da humanidade. Para eles era importante a terra, as riquezas que haviam aqui, mas o povo não valia nada. Isso fica claro já logo no começo do livro, quando o rei convoca seus bajuladores, que eram homens da corte, lordes, duques, condes, para contar que descobriram diamantes no Brasil. E nisso eles ficam super felizes porque Portugal se tornou o país mais rico da Europa, desbancando a França, a Inglaterra. E um desses homens diz o seguinte a respeito do Brasil: somos da raça dos conquistadores. Dominamos a Índia, afrontando os mares bravos. Sei que é duro partir para a colônia do Brasil e viver entre negros e bugres. Bugres e indígenas. Mas a nobreza obriga, e eu, gentil homem da corte, estou disposto a enfrentar os tufões da travessia e as febres dos trópicos, cercando córregos, abatendo feras, para voltar honrando meus avoengos, rico, embora bichado pelas mazelas do clima quente. O sofrimento do povo diamantino no auge da extração dos diamantes é um retrato doloroso da exploração promovida pela coroa portuguesa. Embora a região tenha se tornado símbolo de
riqueza e de cobiça, essa riqueza não ficava com o povo. Ao contrário, a maioria da população vivia em extrema dificuldade, enquanto os diamantes eram enviados para enriquecer os cofres portugueses. Há vários personagens aqui ao longo do livro, eu não decorei o nome da maioria, mas existem 4, que é um padre, tem o Major Torres, o Major Guerra, que eles sempre se reúnem para fofocar, né? Então eles são os fofoqueiros, apareceu eles, a gente vai ver que eles vão comentar sobre algum acontecimento que teve lá no Arraial do Tijuco. E quando eles percebem que os diamantes estão sendo levados, que a situação lá no Tijuco ficou bem degradante, bem difícil de viver. Assim que Portugal resolveu fazer uma peneira em Diamantina, as pessoas lá passaram a sofrer muito, porque novas leis e novas regras surgiram lá, para não haver o roubo dos diamantes. Então, reuniram esses homens para comentar e eles falam o seguinte: a gente ser bobo e ingênuo em menino é uma coisa, mas ser tolo depois de velho é caduquice desfrutável. Quando os visitantes diários se retiravam, já na porta, o padre lhes sussurrou: cuidado com a liberdade. A liberdade é coisa muito fina, é como um alfenim que se parte à toa até na boca. Torres concordou, acrescentando: a liberdade é conhecida aqui só pelos pássaros de Deus e pelos negros fugidos. Já na rua, Guerra também dedicou às instituições. Conheço a liberdade, mas só de nome. Dizem que ela existe, mas aqui está arrochada nos troncos e contida na mira das escopetas. Enquanto a coroa portuguesa enriquecia com a extração dos diamantes, o povo local sobrevivia em meio à pobreza e ao rigor da fiscalização portuguesa. Em determinado momento aqui na história, vamos ter um roubo dos diamantes. 2 negros, eles armam um plano e vão até a torre onde eles guardam a sacola dos diamantes. Durante todo o ano é coletado os diamantes, colocado nessa sacola e em dezembro ela é enviada a Portugal. Então estava perto da data dela ser enviada. Esses 2 negros chegam até a torre, alguém abre a porta da torre para eles, eles entram, pegam a sacola e se manda com ela. E quando descobrem que essa sacola sumiu, o povo no Tijuco passa pelo inferno na terra, porque um crime contra a coroa portuguesa acabou de acontecer. Iniciou-se então no distrito diamantino uma caçada, como a sabiam fazer os portugueses. Prenderam as sentinelas, seus parentes, amigos, vizinhos. Bastava uma denúncia anônima para perder um pai de família. Um simples nome escrito em papel, deixado sob a porta de autoridade, bastava para enterrar nas masmorras um inocente. É o famoso atira primeiro, pergunta depois. Abriram devassa tão violenta, de tal modo selvagem para apurar o crime, que aquilo mais parecia delírio furioso das autoridades. Não era só prender para sindicar, era prender para carregar de correntes, espancar aleijando ou aleijar matando. O distrito diamantino ficou em estado de guerra, com lei marcial para todos os absurdos, vinditas e indignidades. Após a gente ser contextualizado sobre toda a história dos diamantes, como era a vida do povo lá no Tijuco, como as autoridades lidavam com tudo aquilo, nos é apresentada a Chica da Silva. Ela era uma ladina de uma casa, que é uma escrava da casa, e João Fernandes, o contratador de diamantes enviado de Portugal para trabalhar lá no Tijuco, é como se ele fosse a voz do rei aqui no Brasil, no caso dos diamantes. Então ele administrava a extração dos diamantes e o envio deles para Portugal. Então ele era um homem muito importante. E ele foi até a casa de um amigo e lá ele viu Chica, que ela entrou na sala para servir café para ele. E na mesma hora que ele a viu, ele se apaixonou por ela. Ela tinha 17 anos e tinha um filho. E esse filho ela teve de uma forma bem brutal, contada aqui na história. E nisso ele resolve comprar a Chica. Ele compra ela por um preço exorbitante, já que o dono dela não queria vendê-la, mas ele consegue
dá a carta de alforria para Chica e a torna sua esposa. Eles passam a viver juntos, mas para ele, ela é sua esposa e para ela, ele é seu marido. A partir desse momento, a vida de Chica muda completamente. Ela tem seu sonho de Cinderela. Ela se torna uma das mulheres mais ricas e influentes do Brasil. E isso desafiou as estruturas sociais e raciais da época. Chica era chamada de mestiça porque ela é filha de uma mulher negra com um homem branco. No livro, ela é descrita, ora com os cabelos esticados e compridos, quando o João Fernandes mesmo a conhece, é dito que os cabelos dela estão esticados. Nesse momento, eu visualizei os cabelos dela lisos, mas depois é descrito que eles eram cacheados. E ela era muito bonita e chamava atenção. E no início do seu relacionamento com João Fernandes, ela enfrenta muitos desafios, não dificuldades da sua vida, mas fofocas ao redor. As pessoas não aceitam que uma ex-escrava se tornou uma mulher rica e influente. Movidos pela inveja, eles espalham comentários maldosos sobre a Chica, que ela foi até a igreja em seu carrinho, levado pelos escravos dela. Então ela chegou super elegante, usando a roupa mais fina que tinha, a última moda da Europa, e todo mundo ficou observando ela assim de nariz torto. E uma das pessoas, o Major Guerra, que conversava com o Alferes Moura, fala o seguinte: não acha, Major, que João Fernandes fere demais o povo do Tijuco, estadeando sua mulata com esta farrompa toda? E os comentários sobre o fato dela estar rica só crescem ao longo do livro. Mas Chica, ela é esperta. Aos poucos, ela foi ganhando essas pessoas que antes faziam comentários maldosos e agora se tornaram um bando de bajuladores da Chica da Silva. E João Fernandes faz de tudo para ela ter tudo do bom e do melhor, até construir um castelo para ela. Aqui na história é dita que ele tinha uma casa, um casarão lá no Tijuco, e depois ele compra uma chácara e nessa chácara ele constrói um castelo para Chica. Eu não sei se este castelo é a casa de Chica, que hoje lá em Diamantina é um ponto turístico, ou se é só fantasia do autor mesmo para a história. E muita coisa o autor inventou e muita coisa é histórico. Chica e João vivem um amor intenso, marcado por muito ciúme. Chica é extremamente ciumenta e por conta do seu ciúme ela faz atrocidades com as mulheres que ela acha que são amantes de João Fernandes. Ela até arruma algumas pessoas para vigiarem o João, caso eles vissem o João com alguma mulher, era para contar para ela. Eu não vou contar essas atrocidades, são justamente essas atrocidades que a fazem uma vilã na história. Mas João Fernandes também não fica muito atrás, ele também tem muito ciúme de Chica e ele também faz umas maldades por conta desse ciúme. Só que no livro fica claro, em nenhum momento João Fernandes atrai, nem ela atrai ele. Agripas Vasconcelos relata diversos acontecimentos do Tijuco. Temos vários personagens aqui e uma das histórias mais comoventes para mim foi a história de Severino. Severino, ele é um ex-escravo de 60 anos que vive em paz em sua casinha. E numa noite ele está em casa e ouve dois homens tramando a morte de João Fernandes. E o que ele faz? Corre até a casa de João Fernandes e conta para ele e salva a vida do contratador. Depois disso, João Fernandes e Chica ficam muito gratos com o Severino. E num dia, Cabeça, que é um homem de confiança de João Fernandes e de Chica, ele é responsável para levar um saquinho com 185 diamantes até um local onde ele vai ficar seguro. Só que Cabeça perde esse saquinho. É um saquinho costurado, não dá para abrir. E Severino encontra esse saquinho, leva até as autoridades e entrega. Só que quando eles vão abrir este saquinho, descobre que tem 184 diamantes. Ou seja, houve um erro de cálculo. Porém, eles acusam Severino de ter roubado. E nisso, eles fazem atrocidades, maldades com Severino, para eu não precisar falar a palavra, para que Severino confesse que roubou. Mas Severino não confessa porque ele não roubou. E devido a toda a maldade que ele sofre, ele não aguenta, ele não resiste e acaba morrendo. Foi uma das histórias assim que mais me deu raiva. Se eu fosse Severino, tinha pegado aqueles diamantes e se mandado do Tijuco. Ponto final.
Foi disciplinado para confessar o furto, mas não confessou. Dizem que era homem tão mau que não deu um só gemido no suplício. Acabou morrendo e foi enterrado hoje ao escurecer. Foi para a cova da fábrica do Burgalhau, ainda quente, pois não convinha deixar no mundo pessoa tão repugnante. Chica engolia em seco, engasgada. Não ouviu o toque de enterro hoje. A senhora se esquece que os pretos e os mulatos são tão desprezíveis que não têm direito no enterro a toque de sino de defunto. A notícia chega até Chica do que aconteceu e é desse jeito que é relatado para ela. Severino era um homem muito mau, afinal ele roubou um diamante da coroa, sendo que não é verdade. Esse é só um dos casos revoltantes que há neste livro, então você tem que estar preparado para ver muita maldade acontecendo aqui. A história de Chica, narrada pelo Agripa Vasconcelos, está longe de ser um conto de fadas. É, antes de tudo, um retrato complexo e muitas vezes sombrio das relações marcadas por poder, ciúme, vaidade e desigualdade. Por trás dos vestidos luxuosos, dos banquetes e da adoração popular, há rastros de dor, violência e injustiça. A trajetória de Severino mesmo é um símbolo da lealdade silenciada pelos gritos do sofrimento, que evidencia que o brilho da elite se sustentava sobre a sombra dos esquecidos. Ao final da história de Severino fica a pergunta: quantos outros como ele pagaram com a vida por confiar demais em quem jamais os viu como igual? É um livro riquíssimo em informação sobre o ciclo dos diamantes em Minas Gerais, minha terra. Eu recomendo a leitura para quem se interessa por história, principalmente a história colonial. São marcas daquele período que a gente só vê em livros, mas às vezes ainda vemos resquícios por aí na nossa sociedade. E você, já leu este livro? Comente aqui embaixo se tem interesse ou se já leu outras versões da história da Chica. Esta é a versão do Agripa Vasconcelos, mas há outros livros da Chica por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!